queria aproveitar o assunto para falar uma coisa que eu já tenho pensado e observado já há algum tempo. Essa falta de declaração direta do presidente, esse é o meu aliado, nós vamos com esse, até porque a gente está um ano antes da eleição, tem muita coisa para acontecer, mas ela tem dados diferentes em relação ao Amazonas, porque no Amazonas, quem está à frente da máquina, quem comanda a máquina, e quem vai é um governador que vai concorrer à reeleição, mas é um governador também que tem um peso de rejeição e está tentando lidar com isso, não abertamente, não encara de frente, mas tenta corrigir rumos por meio de outras ações, né, para tentar melhorar o seu nome para o desempenho na urna. Essa forma de não encarar de frente os problemas, de não dizer, olha, eu tenho esse problema, eu errei aqui, eu quero consertar aqui, que é a opção do governador, ele não faz desta maneira, no entanto, não altera a ordem das questões, não altera a forma como o eleitor e a população o veem, não altera a forma como os aliados o veem, né, também. Então, esse é um dado que a gente tem que observar nas sinalizações do presidente Bolsonaro e na avaliação dessa aliança, o palanque que ele vai ter em cada estado e o palanque que ele vai ter aqui no estado do Amazonas. A opção do presidente é ou lançar um candidato ao governo para ter um palanque, ele precisa de um palanque no estado do Amazonas, ou ele apoia um candidato que já está posto. E dentre os candidatos já postos, o nome do governador Wilson Lima é um nome que tem mais, digamos assim, coerência, né, em relação com ele, em função do longo tempo como aliado. O governador tem engolido muita coisa para permanecer como aliado do presidente Bolsonaro. Ocorre que o presidente não tem amor desesperado pelos aliados, assim, não é esse tipo de político, né? Não é esse tipo de político nem das relações, as próprias, ele é muito franco nas coisas que ele fala, tanto que causou alguns constrangimentos aqui para o governador, quando ele veio aqui no Amazonas. Então, tudo isso é possível fazer com que a gente compreenda e possa perceber que as decisões elas não estão tomadas ainda e que algumas coisas podem alterar neste curso, né? Não tá nada fechado. E dentro dessa possibilidade, acho que a gente precisa entender que lá na frente há uma possibilidade que, se o governo federal compreender que tem condições de lançar o presidente Bolsonaro com disputas, com condições claras de vitória no Amazonas, sem precisar da máquina estadual, o governador Wilson Lima corre um risco, sim, de ser largado de mão, né? É o que as pessoas chamam na política de ser jogado na água, né? Alguns nomes podem ser jogados na água, nessas configurações todas. Claro que todo mundo corre risco. Eu estou analisando especificamente a situação do governador Wilson Lima, por quê? Porque há uma costura também do governo federal com outra máquina muito pesada, muito importante, e que tem relação direta com o maior potencial de votos do presidente do Amazonas e, portanto, para seus aliados também, como o Coronel Menezes, que é Manaus. Eles têm uma relação com a prefeitura de Manaus, que também não está fechada, ainda precisa ser estabelecida, assim, até esse caminhar todo da carruagem na eleição. A gente só vai observando os movimentos e dizendo os caminhos para que a gente não seja pego de surpresa lá na frente, nem a gente, nem os nossos ouvintes.